Entendo que a pessoa espiritual, ela está numa dimensão espiritual com Deus, porque Deus é espírito, ela nasce de novo, né? A palavra de Deus a concebe, né? Tem o milagre de Deus na concepção, o Espírito Santo envolvido. Então, é lógico que ela deve crescer. Por isso a pergunta, o que é crescimento, né? O que é crescimento espiritual? Quando a gente fala crescimento espiritual, a gente está falando que a pessoa deve ter sido desenvolvida, ela tem que crescer na fé, na sabedoria, etc. Ela tem que alcançar a maturidade espiritual, né? Então, na tua visão, irmão Isaías, o que é crescimento espiritual? Amém, glória a Deus. Primeiro vou ler aqui João capítulo 3, versículo 3, certo, que fala sobre o nascimento, né? O novo nascimento. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento já mostra que atinge a visão do reino de Deus. Então é a outra dimensão que eu mencionei. E a Bíblia vai mostrar também em 1 Pedro, capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2, está escrito bem assim. Está escrito bem assim. 2:2, Pedro. 1 Pedro 2:2. 2:2. Isso, 1 Pedro 2:2. Vou ler um primeiro. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha o leite, a referência da palavra como alimento, né? Como alimento. Tá ali. Então aqui já Pedro já menciona aqui, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Novamente nascidos. Nascidos. Por quê? Porque está falando sobre a nova natureza. Você, a partir que você recebe a Cristo, você nasce duas vezes, a segunda vez, né? Nicodemos não conseguia entender isso, né? Opa lá. Ele não conseguia entender isso. Como assim? Nascer de novo? Voltar pro ventre? Não, é o novo nascimento. Uma segunda natureza nascendo. Mas e aí ele diz, forte, novamente nascidos. Glória a Deus. O leite racional. O que é leite? Nós vamos ver que uma criança, quando nasce, ela precisa ser amamentada. Ela precisa ser amamentada. Não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o crescimento ele começa a partir do nascimento. E a gente vai ver na palavra de Deus que existem... A palavra de Deus mostra os 3 estágios espirituais de uma pessoa. A gente vai ver lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 3. Eu estava analisando hoje e tem muito a ver, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 12 a 14, ele mostra os 3 estágios de uma criança. No nível espiritual, criança, jovem e adulto. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e venceste o maligno. Glória a Deus. 12 a 14. Olha só, olha o que ele enumera aqui. Filhinhos, aliás, eu não li filhinhos, né? Filhinhos, escrevo-vos porque seu nome vos são perdoados os pecados. Olha só, filhinhos. O que é filhinhos? Criança pequena. Exatamente. Então, no caminho do desenvolvimento, né? Que é recém-nasceu, filhinhos, o bebê. Filhinhos. Depois no versículo 14, no versículo 12, filhinhos, escrevo-vos porque pelo nome vos foi perdoados os pecados. No 13, primeiro, nasceu, foi perdoado os pecados. Aleluia. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens. Glória a Deus. Filhinhos, jovens. E depois, a gente vai ver ali, ó. E vos escrevo os pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Então a criança, ela nasce, ela cresce, se torna jovem e depois de jovem ela se torna adulto. E depois que ela está adulta, irmão Elton, ela pode gerar filhos.
Vai dar fruto, né? Ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Na idade apropriada, né? Nesse avanço da maturidade, aí transferindo para o sentido espiritual, Exato. ela, aliás, veja, é a vontade de Deus, né, Isaías, que a própria igreja, né, manifeste os dons, enfim, que também é um dos artifícios que Deus deu para que a igreja cresça, né, nessa maturidade, desenvolva, né, para que ela possa fazer o seu serviço também na terra. Mas a visão de Deus é que aquela pessoa que é crescida, ela automaticamente alcança responsabilidades. Perfeito? Filhos, né? E uma pessoa irresponsável não pode gerar filho. Ela vai gerar um mau filho. E olha, meu irmão, a gente e se gerar, não pode educar. Verdade. E olha só, que interessante, a gente começou na escola bíblica, no nosso ministério, um estudo sobre o livro de Tito. Tito quem era? Era um filho na fé de Paulo. Certo. Paulo foi gerado, Paulo passou pelo processo de juventude espiritual e se tornou um adulto e formou filhos. Tito, Timóteo, e a gente vai ver tantos outros. Que qual foi o processo? Eles enfrentaram o mesmo processo e produziram o mesmo resultado. Verdade. Só que aí que tá, uma criança quando nasce, ela não pode ser colocado sobre ela a incumbência de responsabilidade. Ela precisa amadurecer. Então a necessidade do crescimento. E o crescimento que vai possibilitar que aquela criança seja um futuro adulto saudável. Perfeito. Porque é na infância que a criança interage. Começa, até a gente pregou ali numa quinta-feira na nossa igreja, né, sobre saúde espiritual. Tem tudo a ver também com o nascimento, porque uma criança interessante, né? Os médicos antigamente falavam, deixa mexer na terra, deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Por quê? Porque cria imunidade, fica forte. E dá bicho de pé também, né, velho? Dá bicho de pé também. Mas não dá nada, vamos tirar o bicho de pé, né? Mal entendi o psicológico aí, né? Então a gente vê que no espiritual é semelhante. A criança precisa desenvolver, ela precisa aprender, compreender e ser ensinada pelos pais espirituais. Perfeito. Por aqueles que já chegaram à maturidade espiritual. Então alguém quando nasce, eu vejo que, já vou passar porque senão eu vou falar demais, o maior erro talvez, se a gente saindo um pouquinho aqui, é quando alguém nasce no nosso meio e nós não acompanhamos essa pessoa no crescimento dela. Tá junto. E o crescimento real só vai acontecer com a palavra. O alimento verdadeiro, a palavra, a nutrição. A criança só pode crescer. Interessante, irmão, vou falar depois aqui, ó. O crescimento ideal e perfeito é aquele saudável, que se passa por todos os estágios. Verdade. Agora, o crescimento que não é normal, ou é o nanismo dos anões, e tem muita gente que está anão espiritualmente anos e não cresceu. Paulo estava dizendo um dia, ele disse na palavra de Deus, ele mostra, eu queria ter dado um alimento mais forte para vocês, mas não tinha como. Eu tinha que dar leite, porque vocês não cresceram, vocês são meninos inconstantes. Era para vocês já ser mestres, né? Ele diz, né? Olha só, ele está exortando, vocês são anões espirituais, vocês deveriam ser grandes, já desenvolvidos. E também existe o outro lado, a anomalia do nanismo espiritual e a anomalia do gigantismo espiritual. Tem gente que cresce sem estrutura. Glória a Deus.